nós já temos ouvido tantas coisas, temos lido relatos comoventes do que Deus já fez no passado. A história nos toma pela mão e nos evidencia quantos momentos históricos, em tantos lugares, em tantas épocas, Deus fendeu os céus e Deus derramou do seu Espírito, trazendo um poderoso reavivamento para a igreja. É bom ouvir sobre o que Deus já fez. Mas hoje nós estamos reunidos aqui para rogar a Deus aquilo que também lá em Quacisabanto, em 1966, foi motivo da oração daqueles irmãos antes do avivamento. Senhor, Tu fizeste, faz de novo, faz de novo. Eu sei que muitos dos irmãos têm orado por esse assunto há anos. Eu sei também que há momentos em que este tema ocupa mais a agenda da igreja do que tem ocupado ultimamente. Não temos nós tido a mesma perseverança daqueles 120 que ouviram de Jesus: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Às vezes nos envolvemos com outros temas, com outros assuntos, e não temos prioridade no nosso coração, nem na nossa agenda, para buscarmos este avivamento. Estou seguro de que a igreja não promove avivamento, de que esta agenda não está nas mãos da igreja. Por outro lado, estamos plenamente convictos, à luz das Escrituras, que cabe a nós preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. O derramamento do Espírito vem como resultado de uma volta do povo de Deus para Deus, com o coração quebrantado, com choro, com pranto, com jejuns, rasgando o coração e não as vestes. Quem sabe Deus, nesta tarde e nesta conferência, incline o nosso coração para Ele. Que a nossa devoção não seja como aquela denunciada pelo profeta Oséias: ó Israel, o teu amor por mim cedo passa. Então, com este coração cheio de expectativa, é que eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, porque ele trata desta promessa gloriosa. E como Deus é o Deus que cumpre promessas e vela pela sua palavra em a cumprir, eu convido você para lermos esse texto, Isaías 44, 3 a 5. Penso eu que este é um dos textos mais importantes da Bíblia nesse quesito, nesse ponto. E o profeta da parte de Deus diz: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amados irmãos, eu confesso a vocês que já tive momentos na minha vida em que esse assunto foi mais pungente no meu coração do que está sendo hoje. No começo da década de 90, nós tivemos alguns congressos, algumas conferências sobre avivamento.
havia uma espécie de fome, de sede, de um clamor em todo o Brasil. É bem verdade que alguns irmãos, em nome de avivamento, entraram por outros caminhos, até perigosos, se desencaminharam, confundindo avivamento com sincretismo, com misticismo, com modismos, com estilos de culto. E talvez por causa destes fatores de desvios de uns, de exagero de tantos, alguns outros ficaram com o pé atrás e recuaram. E recuar neste ponto é como que apagar o Espírito de Deus. Recuar neste ponto é conformar-nos com a vida rasa demais, árida demais, infrutífera demais, chamando de normalidade aquilo que é anormal, porque à luz do livro de Atos dos Apóstolos, uma vida cheia do Espírito Santo, revestida com o poder do Espírito Santo, governada pelos princípios que aprendemos aqui hoje, de oração, de pregação e de poder, foram a marca registrada daquela igreja. Hoje você vê sinais aqui, ali, acolá, de entusiasmo, de crescimento, de oração, de pregação no poder do Espírito Santo, mas se você olha o cenário geral, há muitas igrejas hoje que estão minguando. Há muitas igrejas hoje que estão ficando desidratadas. Há muitas igrejas hoje vitimadas pelo liberalismo que estão morrendo, literalmente morrendo. Há outras que bandearam para o lado de um sincretismo místico, que abandonou de vez a fidelidade à palavra de Deus, a vida de piedade, e mergulharam de cabeça na religião do comércio, do lucro, das facilidades humanas. Ao mesmo tempo em que outras igrejas, mesmo conservando a sã doutrina, a ortodoxia inegociável, diga-se de passagem, estão secas, como um deserto, mortas como um poste. À semelhança da igreja de Sardes, tens nome de que vives, mas tu estás morto. É nessa conjuntura, irmãos, que nós precisamos desesperadamente buscar de Deus um reavivamento espiritual. Você crê nisso? Isso é possível? Me encanta entender o que o apóstolo Pedro disse em Jerusalém, quando cumpriu-se a profecia de Joel, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O apóstolo Pedro se levanta e diz: esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. De tal forma que é fundamental nós estarmos estribados neste fato bíblico de que é possível nós recebermos um derramamento do Espírito. É bem verdade, irmãos, que o Pentecoste aconteceu como um fato histórico, singular, irrepetível, nesse sentido. O Espírito Santo veio para ficar para sempre com a igreja. Ninguém questiona isso. Entretanto, a partir do Pentecostes, nós vimos, não só no livro de Atos dos Apóstolos, como em Samaria, como na cidade de Cesareia Marítima, como na cidade de Éfeso, novos derramamentos do Espírito Santo. E estes 20 séculos de cristianismo, esse fato se repetiu e se repetiu e se repetiu, porque esta promessa é para nós. É por isso que você e eu estamos aqui numa conferência de avivamento. Nós cremos que Deus pode mais uma vez derramar sobre a sua igreja do seu Espírito. Esse texto que nós acabamos de ler trata de 4 verdades magnas sobre este assunto. A primeira verdade
é que este avivamento é uma promessa claríssima de Deus para nós. Notem comigo o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E esta promessa tem uma marca inconfundível. Ela é uma promessa segura. Segura porque não é um homem que está prometendo isto. Segura porque não é apenas uma igreja que está prometendo isso. Segura porque não é uma denominação que está prometendo isso, nem mesmo um concílio eclesiástico. Segura porque o próprio Deus, que não pode mentir, é que está prometendo. Eu vou derramar. Deus promete e cumpre o que diz. Deus faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. É nesta base bíblica é que nós aguardamos um poderoso reavivamento nos nossos dias. Oh, irmãos amados, eu fico a imaginar o que poderia acontecer conosco se nós fôssemos revestidos com esse poder. Porque quando você lê, sobretudo e mormente o livro de Atos, você vai perceber que ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém. Não tem pobreza, não tem perseguição, não tem açoite, não tem prisão, não tem martírio. Os cristãos do primeiro século foram queimados vivos, crucificados, jogados nos anfiteatros da morte, caçados como praga. Mas quanto mais se intensificava a perseguição a essa igreja, mais ela crescia. Não porque ela tinha poder em si mesma, não porque eles fossem melhores do que nós, mas porque eles foram revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. E uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela não pode ser detida pelo braço da carne. Nós precisamos desse poder. E Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Mas quando você olha essa promessa, não há aqui uma promessa apenas segura para nós. O verso 3 descreve que essa promessa tem outra marca. Ela é abundante, porque o texto está dizendo que Deus vai derramar, e não vai derramar porções, Ele vai derramar torrentes. É algo grande. Eu gosto muito da história da igreja. Alguém já disse que a história da igreja é nossa pedagoga ou então será nossa coveira. Quem não aprende com a história repete seus erros. E quando eu olho os muitos avivamentos ao longo da história, seja aquele da Inglaterra do século XVIII, ou do país de Gales, ou da Escócia, ou no século XIX nos Estados Unidos e também na Escócia, ou no século XX no país de Gales, na Coreia do Sul, na África do Sul, você vai perceber que não foi algo pequeno, acanhado. E aí você aprende uma outra lição à luz disto, é que nós hoje somos muito, assim, peritos em discutir e defender nossas ideias, nossas experiências, e achamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer na nossa vida é o que nós já conhecemos ou o que nós já experimentamos. Chamamos de normal aquilo que é anormal, uma vida rasa. Eu aprecio de forma muito assim particular as orações do apóstolo Paulo registradas em suas epístolas. Parece-me que Paulo alcançou o pináculo da sua teologia quando ele se colocava de joelhos. E o apóstolo Paulo, em Efésios 3,19, faz, ao meu ver,
a mais audaciosa oração registrada na Bíblia, por um homem. Ele ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Você já parou para pensar o que significa isso? Você já parou para meditar um pouquinho sobre os atributos que só Deus os tem? Os chamados atributos incomunicáveis de Deus? Sendo Ele autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, transcendente, maior que tudo quanto Ele criou. Um universo tão fantástico que ainda está sendo descoberto. Por isso nenhum homem pode afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho desse universo. Mas que os cientistas já afirmam ter mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significando que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui e sou maior do que isso aqui. E agora o apóstolo Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você diz, não, Paulo devia estar delirando. Não é possível. Ele não podia ser tão aventureiro para fazer uma oração tão audaciosa. Mas ele diz em seguida no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É preciso que você entenda que essa fala está sucedendo um dos pedidos mais audaciosos, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Ele diz, depois Deus pode fazer até mais do que isso, infinitamente mais, porque tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, portanto, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. A conclusão a que chegamos, irmãos, é que Deus tem mais para nós. Às vezes nos contentamos com gotas, quando Deus tem rios de água viva. Às vezes nos contentamos com a vida de fraqueza, quando temos a suprema grandeza do poder de Deus à nossa disposição. Às vezes nos contentamos com alegriazinha qualquer, quando nós temos alegria indizível e cheia de glória à nossa disposição. Às vezes nos contentamos com lampejos de paz, quando Deus tem para nós a paz que excede todo entendimento. Deus tem para nós algo maior do que nós sabemos e já experimentamos. É isso que eu anseio. Aquilo que um dia Moody, caminhando pela rua Wall Street em Nova York, experimentou. Eu não sei que nome você dá isso não. Eu não estou muito preocupado com a nomenclatura. Eu só sei de uma coisa. Ele era um homem antes e ele era um homem depois. Eu só sei de uma coisa, a partir daquele dia, aquele homem nunca mais foi o mesmo. A partir daquele dia, aquele homem levou 500 mil pessoas a Cristo. A partir daquele dia, aquele homem pregava e os corações se derretiam. Deus é o mesmo, e Ele pode fazer o mesmo. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Mas notem comigo, irmãos, que esse texto não só nos diz que este avivamento é uma promessa de Deus, mas ele está provando para nós, à luz desse texto, que o avivamento é uma necessidade nossa. Penso eu que ele deixa isso claro à luz do versículo 3. Porque você nota que dos muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o vento, o hálito, o azeite, a pomba, o fogo, aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água. Ele está descrevendo algo, derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Essas duas primeiras figuras apenas estão aqui para ilustrarem para nós o que representa o derramamento do Espírito Santo.
por que ele usa a água como símbolo do Espírito Santo aqui? Para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não tem vida onde não tem água. Um dos primeiros sustos que eu tomei na primeira viagem que fiz a Israel, passando pelo Egito, depois de atravessar o deserto do Sinai, é chegar exatamente na fronteira, de um lado o deserto árido, seco e morto, do outro lado um pomar de laranjas, cheio de frutos. E eu perguntei para o guia o seguinte: qual é o segredo? De um lado, no mesmo deserto, reinar a morte, e do outro lado, no mesmo deserto, reinar a vida. E ele me respondeu: onde tem água, toda a terra é terra boa. Se não tem água, não tem vida. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, a semente vai morrer mirrada no ventre da terra, onde não tem água. E o que isso representa para nós? Você pode ter templos, você pode ter aparelhos e tecnologia sofisticada, você pode ter músicos de qualidade superlativa, você pode ter pregadores cultos e eloquentes, você pode ter as mais sofisticadas formas e técnicas de comunicação, você pode ter a eloquência dos anjos. Se não tiver o Espírito Santo, não tem vida na igreja. Não tem, irmãos. Charles Spurgeon disse com toda razão: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. E quantas vezes, meus irmãos, nós confiamos mais em nós, no nosso conhecimento, na nossa técnica, nos nossos métodos, na nossa eloquência. Preparamo-nos e preparamo-nos e preparamo-nos, e eu não estou dizendo que nos preparamos demais, às vezes nem nos preparamos o suficiente para sermos obreiros aprovados, mas confiamos no nosso preparo e não no poder do Espírito Santo, e não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo quem convence o pecado, é o Espírito Santo quem tira o tampão dos ouvidos, é o Espírito Santo quem tira a venda dos olhos, é o Espírito Santo quem traz arrependimento para a vida, é o Espírito Santo quem gera vida nova no nosso coração. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Eu conheço alguns redutos em que as pessoas têm até medo de falar do Espírito Santo. Eu conheço alguns lugares onde as pessoas têm medo de emoção. Nós deveríamos ter muito medo, irmãos, do emocionalismo, do histerismo. Mas eu concordo com o Dr. Mark Lloyd Jones que se você examinar o que significou o Calvário, a grandeza do amor de Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Se você compreender que Jesus Cristo não levou em conta a ignomínia da cruz, mas pela alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha do Calvário, por amor de você, para morrer pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados, para dar a você a vida eterna, e isso não emocionar você, você não entendeu a cruz. Falta às vezes choro, sim. Não o choro histérico, não o choro carnal, não o choro cênico, não o choro teatro, mas o choro do quebrantamento do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas notem comigo, a água ela é muito importante para uma outra finalidade. A água é importante para purificar. E aqui entra uma pauta que é muito relevante para se conversar quando se trata de avivamento. Por que, segundo o Dr. Leonardo Ravenhill, tarda
o pleno avivamento. Por que essas chuvas não caíram ainda? Por que essas torrentes não desceram ainda? Por que nós estamos olhando pelas lentes do retrovisor para recordar os avivamentos que já aconteceram na história, mas nós ainda não estamos experimentando hoje? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos de Deus estão fechados? Será que a igreja não precisa? Será que os céus estão de bronze? O que é que está retendo as chuvas? E a resposta única para estas questões é: entre as torrentes de Deus e a terra seca, existe um obstáculo no caminho retendo essas chuvas. Pois a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Amado, se não está existindo no nosso meio, no nosso coração, quebrantamento, é porque está nos faltando o poder do Espírito Santo. Não é porque não temos pecado. Leia a história dos avivamentos. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados não foram aquelas que pecaram de maneira mais vil, foram aquelas que mais perto de Deus estavam. Nós estamos aqui numa penumbra. Se eu olhar para a minha mão, eu penso que ela está limpa. Mas se eu incidir luz aqui, muita luz, eu vou perceber que eu vou ficar chocado com a minha mão. Se nós nos afastarmos de Deus, nós estaremos muito contentes com nós mesmos, aplaudindo a nós mesmos, confortáveis e confortados com nós mesmos. Mas na medida em que nós nos aproximarmos daquele que é santo, 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 nós vamos começar a gemer e clamar: ai de mim, Senhor. Na medida em que nós estivermos mais perto de Deus, nós vamos perceber a feiura do nosso pecado, e vamos sentir horror por ele e clamar por misericórdia. É por isso que não há avivamento onde não há quebrantamento, não há avivamento onde não há arrependimento, não há avivamento onde não há choro pelo pecado, não há avivamento onde o povo de Deus não cai em si e desesperadamente reconhece a malignidade do seu pecado, e nós não conseguiríamos chegar a isso, a não ser que o Espírito Santo de Deus nos constranja a isso. Olha para a igreja. Você vai ver a igreja se secularizando a cada dia mais. As pessoas vêm para a igreja, mas a vida não muda. O casamento não muda. O trato com os filhos não muda. O trabalho lá na empresa não muda. O bate-papo de corredor não muda. O lazer não muda. O que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem, não mudam. E desta forma, queridos irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para produzir quebrantamento no nosso coração. Vocês se lembram de um pregador chamado Robert McCain, na Escócia? Esse irmão era um pastor presbiteriano, morreu muito jovem, 29 anos. E ele tinha uma intimidade com Deus tal que os historiadores dizem que quando ele se levantava no púlpito para pregar, antes de ler o texto, o povo começava a chorar, só de olhar para ele. Qual foi a última vez que você viu isso, num culto público? Qual foi a última vez que você viu alguém saindo quebrantado, chorando? Não de raiva do irmão, ou do pregador, mas quebrantado. Nós precisamos do Espírito Santo, queridos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Mas notem comigo,
que esse texto nos leva adiante e nos mostra uma terceira verdade. O avivamento, além de promessa de Deus e necessidade da igreja, ele precisa ser buscado pela igreja. Eu louvo a Deus por esse encontro aqui. Porque se você, ao saber desse tema, se inscreveu para vir, significa que você está querendo. E eu tenho plena certeza que nenhum de vocês se inscreveu aqui apenas para saber alguma coisa. Eu acho que todos vocês já têm um bom conhecimento. Talvez vocês nem estejam escutando nenhuma novidade aqui. Mas talvez você veio aqui hoje com uma expectativa. Meu Deus, eu não quero apenas ouvir falar. Eu não quero apenas me informar. Eu preciso desse toque. Eu preciso de um start da obra do Espírito Santo nessa direção na minha vida. Volte os olhos comigo para o verso 3, por favor. Tem duas coisas que merecem destaque aí. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras aí dignas de destaque. Primeira, terra seca. Segunda é sedentos. Você já viu uma terra seca? Tem alguém do Nordeste aqui? Levanta a mão. Sem nenhum preconceito ao Nordeste, viu? Mas vocês sabem que no sertão, em determinados períodos do ano, a terra fica rachada. Eu tenho a bênção de pregar lá em Campina Grande, na Consciência Cristã, já há 14 anos. E algumas vezes, pastor Ival, o meu coração aperta, porque eu sou da roça, fui criado no campo, e as coisas do campo mexem muito comigo. Às vezes a terra está rachada, nua, o gado morrendo de fome e de sede. O texto está dizendo assim, nós devíamos esperar e desejar avivamento, na mesma medida e na mesma proporção que uma terra rachada e seca deseja chuva. É com essa urgência é que nós devíamos buscar avivamento. Mas ele parte para uma segunda figura, derramarei água sobre o sedento. Certamente você já deve ter sentido sede num lugar que não tinha água. É desesperador. A sede é muito diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago toca o alarme e dói. É por isso que jejuar é uma bênção, sabia? Porque se você não lembra de Deus o dia inteiro, fala, hoje eu vou fazer um jejum, aí o estômago começa a tocar o alarme, fala, é hora de pensar em Deus, é hora de buscar Deus. Se você não se alimenta na hora, a dor vai embora, e você jejua um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, até mais que isso, só que não é assim com a sede. Se você está com sede, ela vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai esmagando, vai torturando, vai estiolando, mata você. O texto está dizendo, nós devíamos buscar avivamento da mesma maneira e com a mesma intensidade, com a mesma pressa, com a mesma urgência que um sedento anseia por água. A grande pergunta é, temos nós experimentado isso? Vivido isso? Visto isso? Irmãos, às vezes, você tem um culto devocional, onde as pessoas se quebrantam, às vezes aquele momento ali, aí você desce a escada para o pátio da igreja, o papo lá é outro. É outro. O papo é outro.
Nós estamos saciados demais com nós mesmos, contentes demais com nós mesmos, abastecidos de nós mesmos. Estamos elogiando a nós mesmos, aplaudindo a nós mesmos, fazendo um grande coro para cantar quão grande és tu diante do espelho. Pois o avivamento vem, irmãos, é quando a igreja sentir sede de Deus, sede de Deus. Liga a sua televisão, liga o seu rádio, escute o que está sendo pregado aí fora. As pessoas estão correndo atrás da bênção, querem prosperidade, querem riqueza, querem milagre, querem saúde, querem sucesso, querem fama, querem glória, querem aplausos. Igrejas, empresas, púlpitos, balcão de negócio, templos em praça de consumidores. Mas avivamento não é isso. Avivamento não é centrado no homem, avivamento não é sede de bênção, avivamento é sede de Deus. E é por esta causa que todos os avivamentos da história, tanto os registrados nas Escrituras, como aqueles que são registrados pela história da igreja, todos foram precedidos por oração. Oração, 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 porque a água vem sobre o sedento, a chuva cai sobre a terra seca. Deus enviaria um avivamento para quem não está querendo? Deus saciaria quem não está com sede? Deus está procurando um povo sedento, mas onde ele está? Onde ele está? Para mim, um dos avivamentos mais importantes da história aconteceu em 1904, no país de Gales. Preste atenção nisso. Leia a história dos avivamentos, você verá isso. Os avivamentos foram precedidos por tempos de crise. Crise. Quando é que um avivamento começa? É quando a crise está tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas dizem, não tem saída. E aí alguém começa a sentir um peso, uma angústia. E alguém começa a clamar a Deus por uma intervenção. E aí, de repente, alguém começa a ter sede de Deus. Eu fui pregar essa semana, sexta-feira, em Macaé. E Macaé é a capital nacional do petróleo. Tem uma placa lá na entrada da cidade, capital nacional do petróleo. E com esta crise que a Petrobras viveu, muita gente desempregada, muita gente teve que sair da cidade. E eu fiquei muito feliz que quando terminou a mensagem, o pastor da igreja se levantou e disse, meu Deus, que essa cidade seja impactada, não por mais uma plataforma da Petrobras, não por mais uma sonda para aprofundar as profundezas desse mar buscando petróleo, mas que essa cidade seja conhecida pela manifestação do teu poder, sede de Deus. Quando nós desesperadamente desejamos mais Deus do que o sucesso profissional, mais Deus do que a riqueza financeira, mais Deus do que os aplausos humanos. Então, naquele avivamento de 1904, onde o país estava mergulhado na jogatina, na bebedeira, na prostituição, Deus começa um grande avivamento, irmãos, com uma semente de mostarda, uma coisa mínima, diminuta, quando um adolescente entra no gabinete do seu pastor, homem de cabelos brancos, e o vê com o rosto no chão. E aquele pastor chorava, soluçava e clamava a Deus da seguinte maneira, oh meu Deus, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida. O menino ficou muito impactado com aquilo. E disse, meu Deus, se o meu pastor precisa ser dobrado, eu tenho que ser moído. Ele estudava numa cidade vizinha, e no domingo ele foi à igreja. Porque tem muito jovem que sai da casa dos pais para estudar, e dá um ninja, e não vai para a igreja. Mas ele foi.
E enquanto o pregador desenvolvia a mensagem, o coração dele ardia. E ao término da mensagem foi procurar o pastor. Disse: pastor, eu estou com o coração aquecido, muita vontade de voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração amanhã, segunda-feira. Mas eu sou jovem, eu sou inexperiente, eu nem sei se é Deus que está falando comigo, se isso é a indução do diabo para me enganar. O pastor muito sabiamente disse: filho, é para orar? É, pastor, é para orar. Então pode ir, porque Deus está mandando. O diabo não manda ninguém orar, não. Pode ir, que Deus está falando com você. E ele foi. Reuniu a moçada da igreja na segunda-feira, 7h da noite. A reunião terminou 10h30 da noite. Meus irmãos, quando Deus se manifesta, você não tem pressa para olhar o relógio. Quando o homem está só o homem no controle, não tem espaço para Deus. Na terça-feira a igreja estava cheia. Na quarta-feira uma multidão. Para encurtar a conversa, no sábado o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria outra coisa a não ser buscar Deus. Os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas cheias. E em 6 meses, mais de 100.000 pessoas convertidas. Sabem por quê? Porque um adolescente demonstrou sede de Deus. Deus está olhando o céu e procurando um homem, uma mulher, cujo coração seja totalmente dele, e com aquele graveto seco, Deus pode incendiar uma cidade. Sede de Deus. Mas eu quero concluir dizendo para você que este avivamento, à luz desse texto, traz para nós resultados maravilhosos. Eu quero destacar 2. O primeiro deles está aí no versículo 4, confira comigo: os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um sinal evidente, um resultado claro dos avivamentos, irmãos, foi o crescimento exponencial da igreja. Exponencial. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que o crescimento numérico da igreja hoje, pensa na sua congregação, é isso mesmo? Você acha que está certo? Está feliz, está contente? Ou você quer mais? Porque alguns irmãos bem espirituais que dizem: não, a minha igreja, pastor, é diferente. Não sou dessas igrejinhas por aí que foi crescendo de qualquer jeito, não. Na minha igreja é crescimento com qualidade. Nós não recebemos ninguém, não, mas também não perdemos ninguém. Jesus disse que quando a semente cai na boa terra, ela produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Antônio Vieira, pregando um sermão nesse texto, diz: o problema é que hoje não está crescendo nem 1%. Se nós somarmos hoje, no Brasil, não dá uma conversão por sermão. Não dá. Não dá. Qual o problema? E você começa a perceber, irmãos, que o que está faltando para nós é o poder do Espírito Santo. Não é que os sermões não são bem elaborados, não. Nós temos gente cabeçuda, que prega alguma coisa que você fica assim, sentindo um pigmeu, uma formiguinha perto da pessoa. E eu não estou dizendo que você não deva estudar mais para pregar, não. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: sem o poder do Espírito Santo, não haverá virtude do Espírito Santo, e não haverá crescimento. Lutero disse que sermão sem unção endurece o coração.
E M. Bound chegou a dizer que homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. E aí a igreja entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e entra 10, sai 8, entra 10, sai 12, e a igreja fica nessa gangorra. E o pior, vamos achando tudo isso normal. É assim mesmo, nós vamos ser um pequeno rebanho mesmo. As pessoas são duras mesmo. Aliás, para os chamados calvinistas, nessa cidade não tem eleito de Deus, então está explicado, encontramos uma razão ótima, não tem eleito aqui. Amados irmãos, em tempos de avivamento a igreja cresce, floresce, vão brotando os descendentes de Abraão como salgueiros junto às correntes das águas. Em tempos de avivamento, o Espírito Santo vai lá no estádio de futebol e tira o cara lá da arquibancada com a bandeira na mão, ele é tomado de convicção lá e vem chorando, prostrar-se aos pés do Salvador. O cara está lá no bar da esquina, enchendo a cara, e o Espírito Santo toma lá, e ele volta correndo, confessando os seus pecados. Está lá na cama do adultério, o Espírito Santo toma e o convence de pecado, e ele se derrete aos pés do Salvador, e as pessoas aos borbotões vão vindo, e vão vindo, e vão vindo, e a igreja não tem tempo, como Jesus, não tem tempo para comer sequer, a quantidade de gente que vai chegando, e aos borbotões vão se rendendo aos pés do Salvador. Nós aguardamos esse tempo, meus amados irmãos. Isso não é obra da carne, isso não é propaganda, isso não é marketing, isso não é modelo, é apenas metodológico de crescimento, não. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Mas há um segundo aspecto aqui que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro é que a igreja cresce. E como eu aguardo isso. Que coisa boa, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que não tem vitamina B12 melhor na veia de um pastor que ver gente se convertendo ao Senhor e se chegando a Cristo, e ver pessoas sendo transformadas e famílias sendo restauradas. Isso enche o peito de doçura, de oxigênio, de ânimo, de coragem. Mas nós não podemos trazer as pessoas, só Deus pode fazer isso, só Deus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Mas o segundo resultado, meus amados irmãos, está aí no versículo 5, confira aí. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Segundo resultado de um avivamento, amados irmãos, é que os crentes todos se levantam para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Para dizer: eu tenho um compromisso com Ele, eu sou do Senhor. Agora pense comigo nas nossas congregações, se crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, divorciados, pastores, missionários, seminaristas, líderes, liderados, todos se levantassem para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E essa mensagem saísse com a velocidade de um rastilho de pólvora, entrando pelas ruas, pelos becos, pelas avenidas, pelas praças, pelas instituições públicas, pelas faculdades, pelos hospitais, por todo canto e por todo lado. O impacto que isso produziria. Amados, só o Espírito Santo pode produzir isso. Ousadia para testemunhar. Nós aprendemos hoje com o pastor Yu, que é com oração e com palavra e com poder. Não há subterfúgio, não há atalho, não tem como pular essa fase, não tem como. Eu não sei que tipo de experiências você já teve, de testemunhar o nome de Jesus. Eu queria só dar uma aqui para encerrar, uma experiência que Deus me deu num acampamento. Eu fui com o pastor Seri Tavares, ele me convidou, ele era pastor em Aracruz, no Espírito Santo, e me convidou para ir dar uma palestra
num acampamento de adolescentes, numa cidade próxima, a 130 quilômetros. E nós, ao chegarmos no acampamento, deparamos-nos com um quadro muito desconfortante. O presbítero que estava liderando aqueles jovens, tomando conta deles, não suportando mais a indisciplina de alguns adolescentes, mandou-os embora do acampamento. E nós chegamos no momento em que o embate estava acontecendo. E o presbítero, nervosíssimo, com raiva, os adolescentes revoltados, e estava uma situação que não tinha clima nem para chegar, quanto mais para pregar. E o pastor Seni, muito sábio, não quis desautorizar o presbítero. Ele era o líder, estava lá. Ele tinha tomado uma decisão. E com aquele constrangimento todo, eu pedi ao presbítero, falei, meu irmão, eu queria te pedir um favor, você tomou a decisão está tomada, mas eu vim aqui para pregar, então quem sabe o irmão pudesse nos dar pelo menos uma chance, de mandar os meninos embora depois do culto. Depois do culto, irmão, toma a decisão que o senhor quiser tomar. Ele concordou. Oh, amados irmãos, eu nunca vi o que Deus fez aquele dia. Aquele culto não terminava. Meio-dia, 1h da tarde, 1h30 da tarde, 2h, ninguém quer saber de almoço, ninguém quer saber de nada. Um pranto, um quebrantamento, um choro. Daquele encontro saíram 4 pastores, adolescentes se rendendo a Cristo. Foram ao seminário. Só o Espírito de Deus faz isso, irmãos. Não tem técnica de comunicação que faz isso. Não tem conteúdo que você passa, que impacte. Nada disso. O que nós precisamos é da virtude do Espírito Santo para nos levantarmos com ousadia e pregarmos. Quem abre o coração é Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ouvimos hoje aqui, de forma brilhante, que pregar esta mensagem é o maior de todos os privilégios. É continuar a fazer e a ensinar o que Jesus começou a fazer e ensinar. E nós precisamos desse fogo do Espírito de Deus, desse revestimento do poder de Deus, para nos levantarmos, como igreja, todos, testemunhando. Quantos filhos nossos nas universidades? Grandes avivamentos nasceram nas universidades. A minha oração é que Deus mexa conosco. Que você não tenha vindo para esta conferência em vão. Que Deus ateie fogo no seu coração. Porque se você for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde vai começar a arder. Eu quero orar com vocês. Se você anseia por isso, irmão, de todo o seu coração, e se você quer se colocar na brecha para orar a Deus por um despertamento da sua vida, da sua casa, da sua igreja, sua congregação, eu queria que nós tivéssemos um tempo aqui no altar para orarmos juntos. Se você tiver a liberdade de descer até aqui para nós orarmos, vem aqui, vamos orar juntos. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Se Deus se agradar de nós, irmãos, se Deus se agradar de nós, coisas grandes podem acontecer. Se você não conseguir chegar até aqui,
Ajoelhe-se no corredor mesmo, não tem problema. Quem puder se ajoelhar. Quem não puder, fique em pé ou assentado. O que importa é que Deus está vendo cada um de nós. No dia do Pentecostes estavam assentados. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Bendito Deus, aqui está o teu povo. Como aqueles 120 que estavam lá no cenáculo. A ordem que Jesus deu a eles foi que eles permanecessem na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. E nós estamos aqui, Deus, reconhecidos de que nós precisamos também deste poder, do mesmo poder, o poder do teu Espírito. Somos fracos demais, limitados demais, vulneráveis demais. Nós não temos poder suficiente em nós mesmos. Meu Deus, o mundo jaz no maligno. Há correntes grossas de escravidão prendendo as pessoas. O diabo cegou o entendimento delas. Elas são prisioneiras do mundo, elas são prisioneiras da carne, elas são prisioneiras do diabo, elas estão depravadas e condenadas. Meu Deus, nós precisamos do teu poder, para levar esta palavra viva e poderosa a esses corações. Nós precisamos desse poder, Deus, para termos uma vida santa, piedosa. Nós precisamos desse poder, Deus, para tirar do coração as mágoas, as dores, as tristezas que tantas vezes se acumulam como fuligem na nossa alma. Nós precisamos desse poder, Deus, para olhar para o nosso coração e enxergar a malignidade do nosso pecado e nos arrependermos dele e, ó Deus, nós nos desvencilharmos deles pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do teu Espírito. Nós precisamos do teu poder, Senhor, para nós amarmos aqueles que estão talvez, Senhor, indiferentes de nós ou desafetos de nós. Dá-nos amor uns pelos outros, restaura a nossa alma. Dá-nos poder, Senhor, o poder do teu Espírito, para vivermos de modo digno do teu nome, para nos levantarmos, para termos fome e fome das coisas lá do alto, vida de oração, vida de pregação, vida de testemunho, vida, meu Deus, digna do teu nome. Oh Senhor, cura a infidelidade da tua igreja, Senhor, restaura a sorte do teu povo, reaviva a tua obra, Senhor, sopra sobre nós o teu sopro, tira as cinzas, reacende as brasas, inflama um fogo santo no nosso coração, em nome de Jesus, e restaura a nossa sorte, derrama sobre nós as torrentes do teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós não queremos apenas ouvir falar, nós queremos também experimentar na nossa geração, nos nossos dias, um genuíno avivamento. Aquilo que Tu fizeste, Senhor, faz de novo em nossa vida, em nossa igreja, em nosso tempo, em nossa nação, para testemunho do Evangelho, para glorificação do Teu Filho Jesus, para testemunho do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.